para que nessa manhã nós possamos aqui ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Feche seus olhos. Comece a pedir: Senhor, fala meu coração nessa manhã. Fale: Senhor, ministra-me. Ministra-me, Senhor. Comece a pedir: Espírito Santo, eu estou aqui para te ouvir. Senhor, eu posso ter vindo aqui a um convite, por uma conveniência, por uma necessidade, mas, Senhor, os teus filhos estão aqui para te ouvir, meu Pai. A tua igreja, a tua noiva está reunida aqui nessa manhã para ouvir a tua voz. Consagramos a ti este momento, Senhor, para que nós possamos receber um direcionamento sobre as nossas vidas, para que nós possamos ouvir a doce voz do noivo que fala com a noiva. Obrigado, meu Pai, por o privilégio e pelo momento de estarmos juntos aqui no teu santo nome. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje, domingo de ceia do Senhor, domingo em que nós nos assentamos à mesa. Sabe quando você chega na casa de um familiar, na casa do seu pai, da sua mãe, para almoçar, e a mesa está prontinha esperando você para sentar? É isso que nós estamos aqui hoje. Estamos na casa do nosso Pai, com a mesa posta, para que nós possamos nos assentar e participarmos. A mesa. Quero falar um pouco com você sobre a mesa. E geralmente, objetos, eles contam histórias. Objetos, eles revelam como as pessoas se comportam, seus costumes, seus valores, muitas vezes a estrutura social de um povo, de uma nação. Existe uma ciência que estuda isso, e o nome dessa ciência é arqueologia. Eu peguei a definição de arqueologia segundo o dicionário OAS, é ciência que, utilizando processos como coleta e escavação, estuda os costumes e culturas dos povos antigos, até do material, artefatos, monumentos, etc., que restou da vida destes povos. E um objeto muito comum na nossa sociedade, no nosso mundo, que segue através de séculos, é a mesa. É a mesa. A mesa em si é um lugar de encontro, a mesa em si é um local de aliança, a mesa em si é um local de relacionamento, a mesa em si é um local que muitas vezes são feitos contratos e negócios. A mesa não é sobre algo, mas a mesa é sobre pessoas que se assentam ao redor dela. Eu ouvia a equipe, os diretores da Apple perguntaram assim por uma vez para um dos diretores da Apple: como vocês tomam as principais decisões da empresa? E aquele diretor, aquele CEO falou o seguinte: nós não tomamos decisões importantes numa sala de reuniões, e sim ao entorno de uma mesa comendo, ao entorno de um fogão, porque a mesa é um local que traz leveza. A mesa é um local que proporciona relacionamento. Eu tenho até uma nota histórica aqui que eu coloquei, eu quero ler para vocês sobre a mesa. Olha só, a mesa é um objeto utilizado em refeições desde o 3º milênio antes de Cristo. Na Mesopotâmia, os jantares eram servidos em mesas lisas, de madeira talhada com metal ou marfim. No Egito Antigo, geralmente baixas e de 4 pernas. Elas eram redondas, de madeira ou de pedra. Agora, na Grécia Antiga, olha só que interessante, os anfitriões, que eles faziam? Eles montavam mesas individuais na frente de cada convidado que recebiam suas refeições. Em Roma, as salas de jantar eram compostas por 3 sofás para realizar o banquete. Escravos montavam as mesas e sofás em formato de U. Então essa é uma nota histórica, mas existe uma mesa em que eu e você
não podemos nos esquecer. Existe uma mesa que eu e você não podemos enxergar ela como uma mesa comum. É comum, faz parte do dia a dia. Mas existe uma mesa que é um memorial eterno sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas. E essa mesa é a mesa do encontro, é a mesa da ceia do Senhor. E eu gostaria de, juntamente com vocês aqui, rapidamente, imaginar algo. O que aconteceu naquela ocasião em que o Senhor Jesus se assentou na mesa com os seus 12 discípulos? Então era um momento em que Jesus estava passando a sua última noite na terra. Havia até então um tempo tranquilo, e aquela noite seria um tempo de uma reclusão tranquila, até então. Era o primeiro dia da festa dos pães asmos, e todos estavam reunidos para fazer a refeição da Páscoa. Em que lugar isso aconteceu? Aconteceu no cenáculo. Cenáculo, para que você saiba, é uma sala de refeições, grande, mobiliada e preparada. Então nós podemos imaginar o que? Jesus, numa sala grande, no cenáculo, com seus discípulos sentados, reclinados à mesa, sentados no chão, reclinados à mesa. E naquele momento da mesa, naquele momento em que eles estavam assentados, antes de fazer a refeição, Jesus faz o quê? Veste um avental de servo, despeja água na bacia, pega uma toalha, e o que ele faz antes? Lava os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos, fazendo assim o que os escravos que deveriam fazer aquilo na época não fizeram. E Jesus, o nosso Senhor, lava os pés daqueles 12 homens. A seguir, ele expressa o amor autêntico na mesa com seus discípulos, humilde, servo, não soberbo, mas humilde, um rei humilde, um rei servo, e diz e ensina aos seus discípulos a lição que está muito clara para mim e para você até os dias de hoje, que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou, dar a vida uns pelos outros. E ali ele fala o que para aqueles homens? Da sua iminente partida. Fala para eles da vinda do Consolador, que tomaria o seu lugar, e do variado ensino, ministério que ficaria sobre aqueles homens e que se perpetuaria até os dias de hoje, onde nós estamos reunidos aqui. Mas algo estava para acontecer naquela mesa, algo estava para acontecer naquele momento. Em contraste com o amor de Jesus, servindo, lavando os pés daqueles 12 homens, Jesus adverte aqueles homens que alguém daquele grupo iria traí-lo. Que alguém daquele grupo iria traí-lo. E Jesus fala para Judas: faça logo o que você tem que fazer. O que acontece com Judas? Judas abandona a mesa da ceia e parte. E Jesus faz a sua última refeição com seus discípulos. Estando eles em volta da mesa, encantados com tudo o que estava acontecendo ali, porque um rei humilde e servo que lavou seus pés, o trabalho de escravos ele foi lá e fez. Aquela Páscoa não era como as outras Páscoas. Aquela Páscoa não era como as outras, ela era diferente. Alguma coisa diferente estava acontecendo ali, meus irmãos. Os discípulos estavam atentos, perplexos com toda aquela situação. Então Jesus tomou o pão, abençoou, quebrou em pedaços e
passou aos seus discípulos dizendo que este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em... Da mesma forma, terminada a ceia, ele tomou o cálice do vinho, deu graças, entregou aos discípulos e disse: este cálice é a nova aliança ou este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. Fazei isto sempre que o beberdes em memória de mim. Esse era o cenário. Qual seria o significado dessas palavras de Jesus para aqueles homens naquele momento? Como será que aqueles homens estavam ouvindo aquilo, uma Páscoa diferente, servidão, Jesus falando aquilo, meu corpo, meu sangue, perdão de pecados? Por que será que Jesus disse tudo isso? Qual é a importância de nós compreendermos o significado daquelas palavras? Se você soubesse, se você soubesse que você vai morrer amanhã, quais seriam as suas últimas palavras hoje? Eu me recordo, eu estive visitando o pastor Paulo, Salvador, quando eu estive lá. O pastor Paulo passou síndrome de Fournier, é uma doença rara e letal. O médico, ele foi internado, mas falou assim: meu amigo, essa doença que você tem é uma doença rara e letal. Pode ser que você não volte para casa. E teve um dia, ele me contando que no hospital, em que ele tinha certeza que ele ia morrer naquele dia. Ele tinha certeza. E aí ele falou para a Viviane, a sua esposa, a pastora Viviane: Viviane, eu preciso ligar para minha mãe, eu preciso ligar para fulano, eu preciso ligar para ciclano, na igreja preciso falar com tal pessoa, eu quero falar com o pastor Carlos Alberto. E a Viviane falou: não faz, você vai ligar para sua mãe? Você vai matar sua mãe. Vou ligar para o pastor Carlos Alberto. E o pastor Paulo ligou para o pastor Carlos Alberto, a pastora Sueli, e falou tudo aquilo que estava no coração dele, expressando, ele sabia que aquele eram os últimos momentos dele. E o pastor Carlos Alberto falou assim: você não vai morrer agora, nós vamos orar por você. Irmãos, o pastor Paulo está vivo, está bem, visitei ele, almocei com ele, e em breve estará aqui conosco também. Mas quais seriam as suas últimas palavras e as suas últimas ações que marcariam seus últimos minutos de vida? Jesus resolveu nos seus últimos minutos sentar-se com seus discípulos, sentar-se com os homens que ele mais amava. Jesus sabia tudo o que estava para acontecer, e as ações dele são tão significativas que elas refletem até hoje. E nós entendermos isto, o que significa nos assentarmos à mesa, traz um impacto eterno sobre as nossas vidas. E lendo, observando, eu aprendi 3 coisas importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa manhã, sobre a ceia. E a primeira lição que eu aprendo com a ceia do Senhor, com a mesa do encontro, com a mesa da reconciliação, sabe o que é? É que a morte de Jesus é o centro do seu ministério. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 1 e verso 2. Evangelho de Mateus 26, verso 1 e verso 2, diz o seguinte: Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, olha, presta atenção agora, e o Filho do Homem será entregue para ser o quê? Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, em primeiro lugar, Jesus estava ensinando a respeito da importância da sua morte,
Então a primeira lição, que a morte de Jesus é o centro do seu ministério, se refere o quê? A que Jesus estava ensinando que ele nasceu e ele tinha um objetivo pelo que morrer, que ele se fez entregue porque ele amava aqueles homens e nos ama até hoje. Sabe o que a morte, sendo o centro do ministério de Jesus, representa, meu irmão? Representa uma coisa: Deus te ama. Vire para quem está do seu lado e fala assim para ele: Deus te ama. Durante a sua última, presta atenção, meus irmãos, a sua última refeição com seus discípulos, Jesus dava instruções àqueles homens sobre o seu culto memorial. Sobre o seu culto memorial. Fazer isto em memória de mim. E o que deveria ser feito nesse culto memorial? Como é o tema da mensagem, o eterno memorial. O que deveria ser feito? Tomar o pão, quebrar o pão, repartir o pão, tomar o cálice e repartir o cálice. E ali significando o quê? A sua morte e a sua ressurreição. Pão, este é o meu corpo que é dado por vós. Suco de uva, este é o meu sangue que é derramado por vós. O pão não representa o seu corpo vivo, mas o pão representa o seu corpo partido na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. O sangue não representa o sangue que corria pela sua veia, mas o suco de uva, o vinho representa o quê? O sangue que foi derramado por mim e por você. E eu fiz questão de marcar e ler, quero ler isso aqui na íntegra que eu escrevi aqui. Diz o seguinte: Jesus poderia ter deixado outros memoriais. É verdade ou não é? Ele poderia ter deixado o seu nascimento, é um memorial, mas como centro do seu ministério. O seu batismo é um ensinamento, mas não é o centro do seu ministério. Suas palavras, seu ministério. Mas sabe o que ele escolheu? A sua morte. Ele escolheu a sua morte. Nada poderia indicar mais claramente a significação central que Jesus atribuía à sua morte. Era por sua morte que ele desejava, acima de tudo, ser lembrado. Portanto, é seguro dizer que não há cristianismo sem cruz. Não há cristianismo sem cruz. Não há cristianismo sem cruz. Por que será que Jesus escolheu a sua morte? Por que será que Jesus decidiu deixar esse memorial para a gente? Eu quero entender aqui, para entender essas duas perguntas, eu quero entender aqui a segunda lição. A segunda lição é a morte de Jesus. A morte de Jesus trouxe perdão e reconciliação com Deus. A morte tornou-se o centro do seu ministério, a referência do seu ministério. Sabe por quê? Porque a morte dele trouxe perdão e reconciliação com Deus. Mateus capítulo 26, o verso 26a e o verso 27a, diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, isso é o meu. Verso 27. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Verso 28. Isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de... A morte de Jesus é o que é lembrado do seu ministério. Sabe por quê?
Porque a morte de Jesus trouxe perdão e reconciliação com Deus. E Jesus estava ensinando aqueles homens o propósito e o verdadeiro sentido da sua morte. De acordo com Mateus e Paulo, as palavras de Jesus acerca do cálice referiam-se não somente ao seu sangue, mas também o que? A nova aliança associada ao seu sangue. E Mateus acrescenta o quê? Que o sangue de Cristo deveria ser derramado pelo perdão dos pecados. Deus estava tomando a iniciativa de estabelecer o quê? Um novo pacto, uma nova aliança com o seu povo. Irmão, uma nova aliança com você, uma nova aliança com você, um novo pacto com você, aonde o quê? Na qual uma das maiores evidências desse pacto, dessa aliança, é o perdão dos nossos pecados, é o perdão dos pecados dos pecadores. Sabe o que Jesus quis dizer com nova aliança? Olha só, muitos séculos antes, Deus tinha feito uma aliança com Abraão, prometendo abençoá-lo com uma boa terra e uma posteridade abundante. Deus renovou essa aliança no Monte Sinai, depois de tirar Israel, que era quem? Os descendentes de Abraão, do Egito. Ele prometeu ser o seu Deus e fazê-los o seu povo. Além disso, essa aliança foi ratificada com o quê? Com o sangue do sacrifício, que está lá em Êxodo 24, verso 8. Diz o seguinte: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E aí, meus irmãos, passaram centenas de anos, durante os quais o povo se esqueceu de Deus, o povo se esqueceu da aliança, quebrou a aliança, provocou o juízo de Deus, até que no 7º século antes de Cristo, a palavra veio a Jeremias. Leia comigo, abra sua Bíblia, Jeremias 31, verso 31. O povo já tinha quebrado os pactos, tinham quebrado as alianças, o povo vivia de qualquer jeito, e Jeremias 31, verso 31 a 34 diz o seguinte: Jeremias 31, verso 31. Então estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei o que diz aí? Com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo e nem ao seu irmão dizendo: conheçam ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque diz o Senhor: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Fala glória a Deus, meu irmão. Um Deus que cuida dos detalhes. Nós estamos aqui hoje porque essa aliança foi feita. Essa aliança foi feita comigo e com você. Séculos antes, o profeta disse, passaram-se séculos, um homem simples de Jerusalém, um camponês galileu, um carpinteiro de profissão, pregador por vocação, ousou dizer com efeito que, conforme está relatado em Lucas 22:20, da mesma forma, ele fez o seguinte: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo:
este cálice é a nova aliança no meu sangue. Não era o sacerdote que dizia de um cordeiro, mas era o próprio sacrifício dizendo aquilo. Era o próprio sacrifício. E a morte de Jesus, ela tem vários significados. O primeiro significado é que é uma morte vicária. Sabe o que é a morte vicária? É que ele morreu no nosso lugar. 1 Pedro capítulo 3, verso 18, você coloca para mim, por favor, Ellen, 1 Pedro capítulo 3, verso 18, é uma morte vicária, ou seja, ele morreu em nosso lugar, meu irmão, ele morreu no seu lugar. Sabe para quem era estar naquela cruz? Você. Mas aí, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos... Quem são os injustos? Presente. Mas o justo morreu pelo injusto, para conduzir-nos o quê? A Deus. Estávamos separados de Deus, irmãos, mas ele morreu para nos conduzir a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Fala um aleluia, fala glória a Deus, meu irmão. A morte de Jesus significa também propiciação. Propiciação, 1 João 2,2, 1 João 2,2, que diz o seguinte: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo quem? Todo mundo. Jesus satisfez a justiça de Deus. Jesus satisfez a justiça de Deus. Jesus satisfez a justiça de Deus por mim e por você, Celeste. Você, Admilson. Você, Rose. Você, Gé, Karen, Popó. Por você, por cada um de nós que está aqui nessa manhã. Terceiro lugar, a morte de Jesus significa redenção. Porque Jesus comprou a nossa salvação com o seu sangue. Colossenses capítulo 2, verso 14. Colossenses capítulo 2, verso 14 diz: Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados. Cancelou a escrita de dívida que consistia em quê? Ordenanças, e que nos era, ele a removeu aonde? Pregando na cruz. Quarto lugar, justificação. Agora sim, Romanos 4,25. Agora sim, Romanos 4,25, que diz que ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Jesus nos absolveu de toda sentença de morte. Você foi absolvido, meu irmão, de toda sentença de morte. Em quinto lugar, reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 diz: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. E olha só agora que tremendo isso. Então Deus estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e ainda mais, o que ele fez conosco? Nunca ouvi direito, irmãos, eu estou com o ouvido tampado, falei de mais alto. E o quê? Faz assim, ó. Sabe o que tem na sua mão? Uma responsabilidade. Nas suas mãos está a mensagem da reconciliação. O que você está fazendo com ela? Pôr no bolso? Ou você está levando ela para aqueles que não conhecem esta mensagem? Porque Jesus restaurou o nosso relacionamento com o Pai, para que aqueles que não conhecem o Pai possam ter o seu relacionamento restaurado com o Pai deles. Está nas suas mãos. Amém? E terceira, última lição. O que nós podemos aprender com a ceia? Terceira e última lição.
Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 26. Terceira lição que eu aprendo com a ceia é que eu e você somos convidados para participar da mesa. Evangelho de Mateus 26, verso 26b diz: tomam e comam, isto é meu corpo. O verso 27b e 28 diz: bebam dele todos vocês, isso é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Terceira lição fala sobre a necessidade, meus irmãos, de nós nos assentarmos na mesa e nos apropriarmos da morte de Jesus Cristo, da sua ressurreição sobre as nossas vidas, porque foi por mim, foi por você. Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos. Jesus sentou com aqueles homens, para que hoje eu e você não sejamos espectadores da mesa, não sejamos espectadores do drama, que foi muito bem encenado aqui na Páscoa, do drama da cruz, mas para que eu e você pudéssemos ser participantes dele. John Stott diz o seguinte numa frase dele: o comer e o beber eram, como ainda o são, uma parábola viva de recebermos a Cristo como nosso Salvador crucificado e nos alimentarmos dele pela fé em nossos corações. E Jesus sempre ensinou isso. Ensinou aos seus discípulos lá em João capítulo 6, verso 53, sobre o pão da vida, que veio logo depois de alimentar 5.000 homens, com a primeira grande multiplicação dos pães. Irmãos, tudo isso, para te dizer que Ele não te excluiu, mas Ele te convidou. Tudo isso para dizer que você faz parte. Você faz parte dessa mesa. Você faz parte do significado dessa mesa. Evangelho de Mateus 26, continua a leitura no verso 29. Nos diz o seguinte: eu digo que agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Jesus nos chama para nós nos lembrarmos do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, mas também nos chama para a grande expectativa, para a mesa que teremos diante do Pai. Nos chama para a grande expectativa, para a grande expectativa de que cearemos com Ele, tomaremos do vinho novo juntamente com Ele, diante do Pai, naquele grande dia. A morte se tornou vida, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida, para que não exista nenhuma acusação sobre você, para que você possa realmente olhar para o Senhor e falar: Senhor, obrigado, obrigado. Não somos espectadores da morte de Cristo, não somos também espectadores da sua glória, mas nós somos participantes. E meus irmãos, esse é o memorial eterno. E estar diante dessa mesa me traz alegria ao coração. Estar diante dessa mesa me traz reflexão. Estar diante dessa mesa me traz responsabilidade. Eu quero pedir que você, no seu lugar, feche seus olhos, curve sua cabeça, feche seus olhos. Feche seus olhos.